Olá, alunos! Olá, alunas! Márcio de Mello, Geografia, que nós vamos trabalhar hoje. Olha só, essa daqui é uma aula que você vai lembrar de muitas coisas de Química. Isso mesmo, faz uma ligação ali com Química e que vai ser útil, é importante. O Enem gosta que você tenha esta habilidade, certo? O que nós vamos discutir hoje? Ou nesta aula, explicar os principais problemas ambientais do planeta, como as mudanças climáticas, o buraco na camada de ozônio e a chuva ácida. É uma questão espacial? É uma questão geográfica? É, mas que tem tudo a ver com também Química. E o mais importante desta ideia é que você relacione este conteúdo com o seu dia a dia. Que produtos você usa provocam alterações na camada de ozônio? Que produtos que você usa provocam chuva ácida ou colaboram para a mudança climática? É sério? Que produtos você usa? Eu penso cada vez que eu vou pôr combustível no tanque do automóvel. Sim. Eu não poderia ter feito isso de bicicleta, não poderia ter usado um outro meio de locomoção? Penso sim, 2 vezes antes de fazer este abastecimento. Se eu puder evitar, evita. Você vai dizer, é banal isso, só você. Não, não pode ser assim. Todos nós precisamos somar para que, com o tempo, nós consigamos não ter o aquecimento global. Você vai me dizer, mas o que é isso, aquecimento global? Vamos discutindo a partir de agora para construir essa ideia. Olha só, tá vendo que tem uma pergunta aqui, o que dizem os cientistas? Note, não é a minha opinião, não é a minha ideia. Quando eu estou em sala presencial, alguém levanta a mão lá, professor, o que você acha disso? Eu falei, eu não acho nada. Se achar, leve para casa, é teu. O professor não pode achar. O senhor não acha nada. Ou ele sabe sobre o assunto, ou ele usa alguém que sabe. Neste caso, além daquilo que eu estudei, vamos buscar nos cientistas, nas instituições que falam sobre o assunto. Lembre-se que a ciência aceita erro. A ciência não é dogmática. Um dogma aceita aquilo, você não discute. Pronto. Agora, a ciência aceita erro, certo? Ah, tem 2 teorias. Não, teoria é uma coisa, é ciência. A outra é dogma, daí não é ciência. O que é dogma não é ciência. Por favor, guarde isso. Então, o que dizem os cientistas? Olha lá. Isso aqui tem a fonte de onde nós tiramos isso, né? E diz o seguinte, o tema mudança climática... O tema das mudanças climáticas e do aquecimento global começou a fazer parte da agenda internacional na década de 80 do século passado. Você já começa a construir uma ideia. Veja, aquecimento global é algo recente. E eu lembro perfeitamente, na década de 80, a primeira vez que eu ouvi isso, falei, o que é isso? Que loucura é essa? De onde tirar essa ideia? A partir de alguns trabalhos científicos que indicavam o quê? A concentração de gás carbônico, porque eu falei da química, gás carbônico, onde? Na atmosfera, associado a um aumento da temperatura terrestre. Lembre-se, aquecimento global é algo natural. Oba, não tem problema nenhum. Veja, aquele que a natureza se adaptou há milhões de anos, abraçando o nosso planeta, sem que ele esfrie demais durante a noite e sem que ele aqueça demais durante o dia, porque tem um cobertor que nós chamamos de atmosfera. Gás carbônico é um dos elementos que pode modificar a estrutura da atmosfera e automaticamente ter um aquecimento global desequilibrado. Mas e daí? Qual o problema? Muda tudo. As plantas têm uma relação com o clima. Vamos pensar nós aqui paranaenses. Dificilmente eu vejo um pinheiro em Cascavel,
Palotina, em Toledo. Agora, você vai ver bastante pinheiros em Guarapuava, em Curitiba, mas no litoral você não vê pinheiro. O que tem a ver isso? Está relacionado não só com a altitude, mas também com o clima. Se houver uma alteração no clima, altera desde a árvore pinheiro, da araucária, como também os insetos, a produção de soja, a criação de frango e assim por diante. É fundamental, então, pensarmos nessa ideia, relacionarmos com o nosso dia a dia. E para ampliar a sua capacidade de entendimento, a sua habilidade, por favor, saiba o que é IPCC. Tá? O papel do IPCC, essa instituição intergovernamental, o painel intergovernamental sobre a mudança climática. Ele tem o objetivo de avaliar de forma abrangente, aberta e transparente o quê? As informações científicas, técnicas, sem achismos, sem dogmas e socioeconômicas relevantes para quê? Para compreender os riscos das mudanças climáticas, introduzidas por quem? Pelo ser humano e seus impactos potenciais e opções para a adaptação. O IPCC, a partir desta aula, IPCC não pode ser desconhecido de você. Você tem que dominar esta sigla. Vai estar lá no seu vestibular, vai estar lá no seu Enem. Você vai falar, opa, eu sei, eu vi isto na aula Paraná. Certo? E esse IPCC é um conjunto de cientistas, é um grupo de cientistas de todas as áreas, da geografia, da química, da física, da biologia, da sociologia, estudando, avaliando a ação antrópica, a ação do ser humano sobre o quê? A natureza. Muito bem, para começarmos a pensar sobre isso, um pouco mais elaborado aqui do ponto de vista de perguntas, olha esse quiz. Sabe-se que o aquecimento global é um processo caracterizado pelo aumento da temperatura média do planeta, de maneira desequilibrada, é claro. Ele é consequência do quê? Da intensificação do fenômeno natural? Eu quero que você relacione isso com a letra A, B, C ou D. Sua vez. O que você respondeu? Ele é consequência da intensificação de qual fenômeno natural? Destruição da camada de ozônio, inversão térmica, efeito estufa, chuva ácida ou eutrofização. Olha, todas essas coisas aqui acontecem. Destruição da camada de ozônio, inversão térmica, ela existe, efeito estufa, ela existe. Agora, chuva ácida, eutrofização, qual deles que cabe a este texto? Se você marcou efeito estufa, é isso que a gente está discutindo. Olha só, destruição da camada de ozônio, a gente já vai ver na sequência, está associado ao CFC, clorofluorcarbono. Inversão térmica acontece em grandes áreas urbanas por causa da poluição, quando o ar quente fica entre duas camadas e não existe circulação. Chuva ácida está associada, é claro, à quantidade de produtos químicos que tem na atmosfera. E eutrofização, vocês veem muito isso em biologia. O que é? Um lago, por exemplo, quando tem muitas algas que acabam retirando o oxigênio da água e matando toda a biota que existe ali, é um lago que está eutrofizado. Mas, neste caso,
a questão do aquecimento global é o efeito estufa. Muito bem. Os estudos apontam que a concentração de CO2 atmosférica aumentou. Olha que interessante isso aqui, por favor, deixei em letra de cores diferentes para você registrar. Estudos apontam que a concentração de CO2 atmosférica aumentou 280 ppm. O que é isso? Partes por milhão, ppm. No período industrial, para 379. Olha o quanto aumentou, então, de 1750 para cá. 2005, o registro no qual foi publicado esse texto aí da Info. Por volta de 2100, modelos, porque se joga isso no computador e o computador faz uma projeção, certo? Quanto faz hoje e quanto vai ter lá. E o que acontecerá com a atmosfera. Então, por volta de 2100, modelos de acompanhamento de clima e ciclo de carbono projetam aumentos da concentração de CO2. Olha que coisa maluca! Vai mais do que dobrar ppm. O IPCC, né, que foi 2007 que fez essa publicação. O efeito desse aumento nas plantas tem sido objeto de estudos, especialmente com relação aos impactos na agricultura e na oferta de alimentos. Se você tem uma alteração na atmosfera, claro, muda o regime de chuvas, por exemplo. E quem prestou atenção no que aconteceu, ou que está acontecendo no Paraná, pelo fato de não ter chovido como chovia normalmente antes, quando nós temos, por exemplo, o rodízio de água. Há não muito tempo, São Paulo sofreu um apagão, porque não tinha água para abastecer não só as usinas, quanto as residências das pessoas. E esses efeitos extremos estão se intensificando, ainda mais com a concentração de pessoas em áreas urbanas. Os impactos das mudanças climáticas na produção vegetal, caso não se busque soluções de manejo e adaptação, podem atingir 90%. Podem atingir mais de 90% na redução de produtos. Por exemplo, milho. O Paraná não planta milho? E 80% na produção de soja faz parte da nossa receita. Olha só, se tiver impacto na soja e no milho, mexe com o agricultor no interior do Paraná. Mexe com o supermercado, o agricultor deixou de plantar, deixou de gastar. Mexe com a concessionária, não fabrica o carro porque não vendeu o carro na concessionária, a colhedeira, ou a colheitadeira, ou o trator. Uma coisa está ligada com outra. Não podemos entender que essas coisas estão separadas. Aquecimento global vai afetar a agricultura, mas afetará a indústria, afetará você e afetará a mim. Então, não é banal, não é um assunto da geografia. Isso não está aqui para você responder as coisas para mim. Está aqui para que você tome atitudes cidadã. Você tem que ser um cidadão nessa hora, certo? De onde eu tirei esta informação? Deixei em letras garrafais, tá? Não estava. Da Embrapa. A Embrapa é uma das coisas sem ufanismo nenhum, tá? Mais fantástica que este país tem, do ponto de vista de instituição. A Embrapa tem que ser reverenciada, temos que nos orgulhar disso e entender que ela está fazendo esse alerta para você e para mim. Tá aqui, até coloquei o livro, tá? Modelagens climáticas, vulnerabilidades setoriais a mudanças do clima no Brasil. Tá o endereço ali, você pode buscar isso, tem um PDF para que você preste atenção nesse detalhe. A publicação é recente, tá? Bem recente mesmo. Modelagem climática, vulnerabilidades setoriais à mudança do clima no Brasil, que avaliou o impacto e as vulnerabilidades da agricultura brasileira, considerando o quê? Uma forte tendência de aumento de ocorrências de dias com temperaturas superiores a 34 graus. Não é pouca coisa isso não. Cada grau que você aumenta, você pode não ter uma percepção no seu corpo. Fácil. Mas a quantidade de energia pensando
só no estado do Paraná, que não é um dos maiores do nosso país, certo? Você imagina isso? O tanto de energia que precisa e o desequilíbrio que isso causa? Muito bem, vamos lá, treinar sobre isso aí, ó. O aquecimento global é considerado por muitos cientistas como um fenômeno provocado pelo homem. Você sabe que eu não gosto do termo homem, eu prefiro pelo ser humano, mas deixei ipsis literis de onde eu tirei. Em função do quê? Do desequilíbrio causado no ciclo do carbono. Lembrou da química? Em um texto explique como é que acontece o aquecimento global. Você tem que saber falar sobre isso. Treine agora, vamos lá!
construiu o texto? Conseguiu se avaliar o quanto você sabe sobre isso? Então vamos lá. Se você disse que a liberação de gás carbônico na atmosfera, por isso que eu falei da química, em decorrência das atividades humanas, como a queima de combustível fóssil, lembra que eu falei para você de abastecer o carro? É feita numa velocidade muito maior do que é possível fazer a fotossíntese. Este é um exemplo de resposta que você pode construir. E isso é um argumento que você tem para dizer sobre o aquecimento global. Segundo a Embrapa, letras garrafais de novo, efeitos potenciais das mudanças climáticas sobre o quê? A matéria orgânica do solo ainda são muito incertos. É, porém, um consenso que a alteração significativa nas reservas de carbono desses compartimentos terá importante efeito na composição de gases da atmosfera. E daí, consequentemente, impactos onde? No clima do planeta. Uma mudança climática pode induzir a perdas de matéria orgânica do solo. E daí, pensa, é do solo que vêm as nossas coisas. Esse aqui não é porque o jaleco é petróleo, mas a minha camisa que é algodão veio do solo. Seu almoço, seu café da manhã, seu jantar, seu lanche. Nós não podemos, em uma aula em um momento a gente vai trabalhar só sobre solo, a importância que ele tem. Aqui já estou fazendo um alerta. Olha esse quiz aqui para ampliarmos a nossa interpretação do tema. Em geral, as consequências físicas e bióticas relativas ao aquecimento global, observadas no planeta Terra no último século, estão associadas. Letra A ou letra B? Agora é com você. O que você respondeu? A ou B? Simo respondeu a letra B, maior frequência de eventos climáticos intensos. Eu falei isso anteriormente, como chuvas mais intensas, mais frequentes, e secas mais severas, como as que estamos vivendo em 2020. Escorregamentos em relevos, como em costas vulneráveis, ondas de calor e de frio mais intensas, ou seja, um desequilíbrio que causará danos a todos nós. A concentração atual, então, de gases resultou no quê? Do principal efeito cumulativo de emissões gerada nos últimos 150 anos. Por quê? Fizemos a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial teve velocidade, com a Revolução Industrial teve a queima de combustíveis fósseis que antes não existiam. Carvão, entre 1750 e 1900, só carvão. A partir de 1900, carvão e hidrocarburetos. No caso, o petróleo.
E também a energia elétrica, que pode vir de diversas fontes, do carvão à energia nuclear. Certo? Então, por essas razões, a Convenção ressalta o princípio da responsabilidade ou das responsabilidades comuns. Você e eu temos responsabilidades comuns. Não estou falando para você economizar energia. Eu estou falando para você não desperdiçar energia. É uma outra visão. E o meu desperdício está associado. Preciso? Ou da forma que eu uso prejudicará as gerações futuras? Legal? Então, um tratado reconhece o princípio da precaução. Isso você vai escrever. Se você não anotou nada até agora, você vai escrever isso. O que é o princípio da precaução? Segundo o qual a atividade ou as atividades capazes de causar danos graves, irreversíveis ao meio ambiente devem ser restringidas ou até mesmo proibidas, antes que seja inaceitável. Exemplo, um avião vai percorrer o ponto A e o ponto B, certo? Ele tem que ter combustível para ir do A ao B. E ele tem que ter combustível até um ponto do caminho que ele consiga retornar para o ponto A se o ponto B estiver fechado. Ele tem que ter toda essa precaução, senão vai dar um desastre. Não tem mais volta, cai o avião, morre todo mundo. Então, com o meio ambiente é isso. Não dá para eu fazer teste. Talvez não tenha nada no buraco na camada de ozônio. O buraco não tem problema nenhum. Talvez não aconteça mudança climática. Se acontecer, não tem volta. Por isso, o princípio da precaução. Guarde consigo esta ideia e pense que você vai usar isso ou numa redação ou numa resposta que você vai ter que escrever. E se você escrever isso, você vai dar ao seu corretor, o cara vai falar, caramba, este aluno, esta aluna sabe um pouquinho a mais do que os outros e dará a você uma nota, claro, maior. Quiz 3 diz o seguinte: a perspectiva do aquecimento global preocupa os especialistas e automaticamente qualquer cidadão consciente de várias áreas das ciências, em razão do quê? Das implicações que pode trazer. Lembra do termo aqui, ó? Princípio da precaução? Em essencial, aumentando o quê? A escala dos problemas ambientais. É possível antecipar problemas nas áreas em que a cobertura vegetal e o uso da terra apresentam o quê? Grau fraco de proteção do solo. Essa condição está presente. Letra A ou letra B? Com você agora.
O que você respondeu? Se você falou áreas desmatadas recentes e a agricultura de ciclo curto vão sofrer impactos absurdos nesse sentido. Ciclo curto, milho e soja. Só ver a questão do Paraná, né? Poucos meses, você colhe a soja. Plantou, logo colhe. Idem com o milho. Mas claro que tem outras de ciclo curto. Esses são dois exemplos mais próximos a nós. Eu que sou pé vermelho do oeste do Paraná, vejo muito essa questão do ciclo curto. E na região de Toledo, Palotina, de Cascavel. Muito bem. Chuva ácida. O que é isso? Chuva ácida ou deposição ácida. Saiba dos dois, por favor. É um fenômeno meteorológico resultante da poluição atmosférica. Veja. Exemplo agora. Estou respirando. Saiu umidade junto com o ar da minha boca. Este ar, você não está vendo. Ele só, ao ir para a atmosfera, ele só vai formar gotícula se ele encontrar uma partícula de um produto qualquer, produto químico qualquer. E se essa partícula for de CO2 ou de qualquer outro produto, ele voltará em forma de chuva ácida. Entenda que isso altera o pH. Em tese, toda chuva é ácida, mas se tiver um produto que a natureza não estava acostumada de combustíveis fósseis, olha aqui, ó, entretanto a queima de combustível fóssil como carvão mineral, petróleo e outras, as cinzas vulcânicas, mas daí é uma coisa da natureza. Mas aquilo que não era da natureza, coisa que nós estamos jogando, provoca a questão da chuva ácida. Olha para esta imagem e pensa na sua aula de química. Óxidos de azoto, e daí vem essas fórmulas aqui sensacionais que o pessoal da química gosta, né, de explicar, reformular, mas para mim aqui é só a ideia que você precisa entender, é uma questão de sociedade, indústria e tráfico de automóvel. O que a gente faz? Joga na atmosfera coisas que não eram comuns, e daí o vapor se agarra naquela partícula e volta em forma de chuva ácida, causando um desequilíbrio. Por favor, saiba isto como conteúdo. Guarda lá, anote. Em 1872, corrigindo, Robert August Smith criou o termo chuva ácida. É recente para descrever o que? Precipitações ácidas. Onde? No país que fez a Revolução Industrial, na Inglaterra, Manchester. Trata-se, tem até o time de futebol, né? Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono que se viu no item anterior. E enxofre na atmosfera. E ao regime com compostos destas camadas, formando gotículas ácidas, por exemplo, a questão do aerosol, né? Passou o aerosol, já causa também, acelera a questão da chuva ácida. Então, por favor, o termo chuva ácida é extremamente comum, questão da alteração do pH, não vou ler esse texto inteiro aqui, mas o Enem gosta desta ideia, que você consiga estabelecer essa relação. Eu, sociedade, você cidadão, nós causamos alterações. E as pessoas, quando vão ao supermercado, têm que ter consciência que estão fazendo isso. Olha a questão 2, o que ela diz. A chuva ácida é um fenômeno causado, sobretudo, por emissões resultantes do quê? Da queima de combustíveis fósseis, como eu mostrei no desenho. O dióxido de enxofre, como vocês aprendem em química, lançado no ar por algumas indústrias, o óxido de nitrogênio, que também se vê em química, proveniente do que? De diversos combustíveis fósseis de veículos motorizados, carro, ônibus, caminhão, combinam-se com o quê? Com o hidrogênio na atmosfera. E faz o quê? Transformam-se em ácido sulfúrico e ácido nítrico. Com base nessas informações, relacionando com química, você elabora um texto falando sobre os danos no meio ambiente. Vamos lá? Faz o teste para ver o que você sabe sobre isso.
que você respondeu sobre isso? Não quero que decore esse texto, mas você falou do quê? Do corrosão de metais, de automóveis, da nossa pele, campos agrícolas, florestas podem ser destruídas com a questão da chuva ácida. Pensando em tudo isso, eu quero que você... A retomada está com a fala da então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. Não esqueça deste nome, Gro Harlem Brundtland. Este relatório ela coloca o seguinte, eu quero só a parte que está entre aspas. Nós hoje temos que satisfazer as nossas necessidades do presente, mas não podemos comprometer as gerações futuras. Está vendo que está em negrito a fala? Pense nisso, guarde essa ideia. Grande abraço, até a próxima aula, bons estudos!